Alguém te ofende e por um segundo o mundo inteiro parece esperar sua reação. O coração acelera, o rosto esquenta, dentro de você uma voz grita para revidar, para provar que você não é fraco, para desenvolver o ataque com a mesma força. Mas o que quase ninguém percebe que essa reação, esse impulso de responder na mesma moeda é exatamente o que o provocador quer. E hoje você vai aprender o que fazer ao contrário. Vai aprender a responder de um jeito que desarma, que confunde, que silencia sem gritar, sem ofender, sem perder o controle nem por um segundo. Porque existe uma diferença enorme entre vencer uma discussão e vencer a si mesmo. E só um desses dois te dá poder de verdade. Fique até o final, porque a terceira técnica que eu vou te mostrar aqui é o que praticamente ninguém usa. É justamente que isso desmonta qualquer ataque, não importa qual pessoa ela seja. Antes de eu começar a passar as técnicas referente a isso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando alguém te provoca, o que você está tentando proteger? Pense nisso por um segundo, porque a resposta a essa pergunta muda tudo. Na maioria das vezes, o que você está protegendo não é verdade, não é justiça, nem mesmo ao outro. É sua própria imagem, é o medo de parecer fraco, de parecer bobo e de parecer que deixou passar. E aqui está o detalhe mais importante que vem mais adiante nesse vídeo. Quem tem mais controle emocional numa discussão não é quem grita mais alto, é quem não precisa provar nada. Guarda essa frase, ela vai fazer um sentido total daqui a pouco. Técnica número 1. Você está bem? A primeira técnica é simples, é quase absurda de tão simples, é exatamente por isso que funciona. Quando alguém insulta de forma direta, agressiva, tentando te tirar do sério, em vez de revidar, você olha nos olhos da pessoa, mantém calma e pergunta: você está bem? Só isso. Parece pouco, mas pense que essa pergunta faz. Ela quer qualquer roteiro de provocador esperar. Ele estava esperando por uma defesa, uma resposta ríspida, um contra-ataque, ele montou um ataque, ele esperando alimentar uma discussão. Em vez disso, ele recebe uma pergunta que desenvolve o foco para ele. Você está bem? Comunica sem dizer diretamente o que o comportamento dele parece, o que é alguém que não está no seu estado atual, normal. E que só uma pessoa magoada, cansada ou perdida ataca do nada. E é isso, sem gritar, sem ofender, colocar a insegurança de quem está à volta no colo de quem criou. Marco Aurélio escreveu em suas anotações pessoais que o melhor tipo de vingança é não se tornar com aquele que te feriu. Essa pergunta é exatamente isso na prática. Você não desce ao nível do ataque, você sabe acima dele. Mas atenção, o tom importa mais que as palavras. Se você disse você está bem, com deboche, com ironia afiada, vira mais uma forma de provocação. O poder dessa frase está na calma genuína, numa voz baixa, quase preocupada com que você realmente estivesse a observar, algo fora do comum. E na prática, o que acontece a maioria das vezes em silêncio? A pessoa não sabe o que responder, porque ele esperava alimentar uma briga. Em vez disso, ele recebeu uma pergunta sincera, que parece sincera sobre bem-estar dele. O que acontece com o seu corpo? Agora, antes da segunda técnica, preciso te contar o que a maioria dos vídeos sobre esse assunto ignora completamente. Quando você provoca, você é provocado, seu corpo entra num estado de alerta e biológico. O cérebro não distingue muito bem entre ameaça física e ameaça social. Para ele, ser humilhado na frente do outro ativa praticamente o mesmo sistema de defesa que seria ativado diante de um perigo real. Isso explica por que é tão difícil manter a calma, não por falta de caráter, é biológico. Só que existe uma diferença entre sentir a reação e agir a partir dela. E aqui entra a segunda técnica, talvez a mais histórica de todas. Técnica número 2. Silêncio é o olhar firme. Existe uma cena repetida ao longo da história dos líderes filósofos. Há pessoas extremas com postura que diante de uma ofensa pesada simplesmente não dizem nada. Eles olham e sustentam o olhar, deixam o silêncio fazer o trabalho. Isso é algo que especialistas usam, mas raramente é explicado por que funciona tão bem. A resposta está na psicologia da expectativa. Uma provocação, um fundo com convite para que a reação das pessoas que provocam, esperar raiva, defesa, choro, discussão, ela precisa dessa resposta para validar o próprio ataque. Quando você não entrega nada, nenhuma palavra, nenhuma expressão de dor, apenas um olhar firme que sustenta, o ataque cai no vazio. Não há nada para o provocador usar. A frase dele fica pairando no ar, seco, sem eco, sem resposta, e o desconforto que deveria ser seu transfere para ele. Epicteto ensinava algo parecido nos seus discursos. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Ou seja, a ofensa só tem poder se você alimentar com uma reação. Sem essa relação, ele simplesmente morre. Aqui vem um detalhe prático, porque saber a teoria não é como que saber aplicar. Silêncio precisa ser o sustento por no mínimo 3-5 segundos antes que você desvie o olhar, em seguida com o que está fazendo. Menos que isso parece hesitação, mais que isso o suficiente. O silêncio vira declaração. Repare também na postura. Ombros relaxados, queixos nem elevado nem abaixo, respiração lenta. O corpo precisa comunicar a mesma coisa que a ausência da palavra. Eu não fui abalado. Muita gente confunde esse silêncio com fraqueza. Ele não respondeu porque não teve o que dizer. Mas quem já presenciou a cena de perto sabe, existe uma diferença entre silêncio
silêncio que não tem resposta e o silêncio que escolhe não dar uma. O segundo tem peso e ele incomoda e ele fica. A armadilha mais comum. Agora, antes de eu mostrar a técnica final, que sem dúvidas é a mais poderosa de todas, eu quero te alertar sobre a armadilha mais comum que faz as pessoas perderem o controle mesmo depois de aprenderem tudo isso. A armadilha é a repetição. Você aplica a técnica uma vez, funciona. Você sente que ele gostou de vitória e silêncio. Na próxima vez alguém provoca, você tenta usar a mesma frase, o mesmo tom, quase como um script decorado. Eu sou artificial porque virou performance, não presença. A verdadeira compostura estoica não é um conjunto de frases prontas, é um estado interno, e as técnicas que estou te mostrando aqui são portas de entrada para esse estado, um substituto dele. Guarde isso, porque vai fazer sentido total quando eu te mostrar a terceira e última técnica. Técnica 3. A pergunta que devolve o poder. Essa técnica praticamente ninguém usa, porque ela exige mais controle emocional do que qualquer uma das outras duas. Quando alguém te ataca com uma expressão cruel, algo que mexe com segurança real, algo que dói, em vez de negar, em vez de defender, em vez de atacar de volta, você faz uma pergunta genuína. Por que isso é tão importante para você? Não como ironia, não como deboche, como curiosidade real. Essa pergunta traz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela tira você do papel de vítima e te coloca no papel de observador. O que o observador tem mais poder do que quem reage. Segundo, ela obriga a pessoa a justificar seu próprio ataque, o que raramente ela está preparada para fazer, porque a maioria dos ataques verbais não nasce da lógica, nasce da emoção mal resolvida. O terceiro é o ponto mais importante. Ela abre espaço para a verdade aparecer, porque na maioria dos casos, quem ataca com tanta intensidade está na verdade protegendo algo próprio. Uma insegurança, uma inveja, uma frustração antiga. Quando você pergunta por que isso é tão importante para você, não está fugindo do confronto, você está indo mais fundo nele, com mais controle do que a pessoa que iniciou o ataque. Seneca escreveu para seus amigos: o novato quer melhor forma de líder com raiva alheia e primeiro entender que ela quase sempre vem de um lugar de sofrimento não forçado, não de força. A pessoa que precisa de diminuir para se sentir melhor não está numa posição de poder, está numa posição de carência. Exatamente por isso que essa pergunta funciona tão bem. Ela não nega a dor da provocação, ela redireciona o foco para a origem real do ataque, e isso mais do que qualquer réplica afiada. É o que verdadeiramente desarma alguém. E o que essas 3 técnicas têm em comum? Repare uma coisa, nenhuma das 3 técnicas que eu te mostrei aqui hoje envolve gritar mais alto, ser mais rápido no raciocínio ou ganhar a discussão no sentido tradicional. Você está bem? Silêncio com um olhar firme. Por que isso é tão importante para você? Todas elas têm uma coisa em comum. Elas desenvolvem a provocação para quem a criou, sem que você precise rebaixar no mesmo nível. E isso nos leva de volta àquela frase que eu pedi que você guardasse lá no começo do vídeo. Quem tem mais controle emocional numa discussão não é quem grita mais alto, é quem não precisa provar nada. Pense bem nisso. Uma pessoa segura de si mesma não sente necessidade urgente de convencer a outra do próprio valor. Ela já sabe seu próprio valor, e justamente essa segurança silenciosa mais visível que faz o provocador perder o chão. Porque o domínio da palavra e do silêncio é o poder real? Existe uma ideia recorrente entre os estoicos. O verdadeiro poder não está no controle dos outros, mas sim no controle de si mesmo. Um insulto só machuca quando encontra um lugar dentro de você que ainda acredita nele. Um ataque só desabiliza quando você entrega ele ao direito de definir quem você é. Quando você aprende a responder com calma ou não responder, deixe o silêncio falar. Você está na prática dizendo: as palavras não têm autoridade sobre mim. E não existe declaração de poder mais silenciosa, mais firme, mais definitiva que essa. Marco Aurélio governou o império, tinha guerras para vencer, traições para enfrentar, decisões, vida ou morte todos os dias. E ainda assim ele escrevia todas as noites sobre a importância de manter a mente tranquila diante das provocações pequenas do cotidiano. Se o imperador achava que valia a pena treinar isso, talvez valha a pena para você treinar também. Da próxima vez que alguém tentar diminuir com uma provocação, lembre dessas 3 ferramentas. Pergunte se a pessoa está bem ou simplesmente olhe em silêncio e deixe que o vazio da sua resposta pese mais do que qualquer palavra poderia pesar. Ou se a provocação for mais profunda, pergunte sinceramente por que aquilo importa tanto para quem atacou. Nenhum dessas respostas exige que você grite, nenhum exige que você se rebaixe. Exatamente por isso que elas funcionam, porque o verdadeiro poder nunca precisou de volume, só precisou de controle. E se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui também, porque toda semana a gente traz mais reflexões práticas sobre o estoicismo, domínio emocional e jeito que dá para aplicar na verdade no seu dia a dia. Se você quer continuar essa jornada, deixa o próximo vídeo aqui do lado, fala exatamente sobre como você pode continuar essa jornada de auto-melhora de si mesmo. Obrigado por assistir até aqui, e lembre, o silêncio certo no momento certo fala mais alto do que qualquer grito.